There's the president being escorted. The president being escorted out one side. The vice president being escorted. The gunshots were very loud. David here behind me, so I think that reporting someone trying to reach the bag. Where's it coming from? Crossfire! Go! Watch out! Everybody stay down, stay down! I just want to go find estrangeiros. A segurança do evento foi alvo de duras críticas e investigações no Congresso americano. Analistas e especialistas em segurança de autoridades classificaram o episódio como uma falha histórica e inadmissível. O ponto central das críticas foi a falta de monitoramento do telhado onde o atirador se posicionou. O caso culminou na renúncia da então diretora do Serviço Secreto, a Kimberly Chatlow, que admitiu que o incidente foi a maior falha operacional da agência em décadas. Desde então, os protocolos de segurança para candidatos à presidência nos Estados Unidos foram completamente reformulados. Bem, professor Carlos Frederico, a gente viu aí o impacto desse ataque em 2024, estamos em 2026 já com Trump presidente. O hotel, né, estava ali com detector de metal, o Paul Allen não chegou a entrar no salão onde o jantar acontecia, mas será que a partir disso mais protocolos de segurança vão ser adotados para evitar cenas como essa? Olha, esses protocolos são modificados e assim infelizmente, isso ainda é muito diferente vamos dizer, de veículos, de aviões e afins. A cada evento que acontece, todos esses protocolos são revistos. E aí duas coisas podem ter acontecido, ou uma falha no protocolo em si, ou uma falha na execução. Né? Ainda é muito cedo para a gente, com as informações que tem, identificar se uma coisa ou se outra, né? É certo que tem essa visita agora, que mencionado, do rei Charles, depois vai ter o encontro do G20, que deve ocorrer em Miami, também vai ser sobre um fortíssimo protocolo de segurança. Então, tudo isso vai ser revisto, mas, de novo, difícil indicar se falha na execução ou falha no protocolo em si. Urian, nós estamos vendo, né, aí mais uma vez a imagem daquela retirada ali do presidente Donald Trump, de todas as autoridades que estavam na mesa, uma imagem de muita correria, de sem saber o que estava acontecendo, do que esperar realmente do que estava por vir, né, porque tudo aconteceu do lado de fora deste grande salão de eventos do Hotel Washington Hilton, que fica a 2 quilômetros da Casa Branca. Então, a segunda-feira, ou até mesmo, né, a tarde deste domingo, ainda vai ser bastante movimentada, porque o FBI ainda espera um mandado para entrar na casa de Cole Allen para verificar o que tem
lá dentro e como ele organizou esse ataque, até mesmo para instruir os próximos passos da investigação e saber em que tipo de crime ele vai ser penalizado, né? É verdade, porque se havia até então uma incerteza, e é uma incerteza que ainda existe, era de fato quem seriam os alvos desses ataques. Se eram jornalistas, porque essa é uma possibilidade de fato, ou se era o próprio Donald Trump, membros da administração, do gabinete, como já foi mencionado, e dependendo do que for descoberto nessas investigações, aí muda também a questão da acusação, do processo em si, porque ele pode ser acusado por tentativa de assassinato do presidente dos Estados Unidos, que seria talvez até mesmo diferente de uma tentativa de assassinato comum. Então, tudo isso vai depender de tudo que for encontrado na casa dele e também com outras investigações que vão ser feitas. Professor, o que o senhor considera aí também, professor Carlos Frederico, sobre esse posicionamento de Trump ali naquele primeiro discurso, quando ele fala a respeito, né, de outros líderes atacados, como acontece na América do Sul? O senhor acredita que ele vai manter esse discurso para os próximos dias ou tende a intensificar o discurso? Olha, foi um discurso moderado, eu diria. Entre as opções possíveis, né, foi um discurso moderado. E eu acho que talvez no pós-atentado, ou nessa pós-tentativa, acho que a principal preocupação é exatamente qual vai ser o nível da resposta. Acho que a gente não tem e não teve durante os primeiros anos de mandato de Trump uma resposta, e mesmo, de novo, com o assassinato de Charlie Kirk também, uma resposta que tivesse passado pelo endurecimento de segurança nos Estados Unidos, no próprio território. Acho que a gente vivenciou e vivencia um endurecimento em relação à migração, mas que, presumo eu, já aconteceria independente de qualquer atentado ou não. Então, as instituições americanas, e eu acho que isso também é importante, elas estão estressadas, né? Foi uma semana também difícil para o chefe do FBI, né, que foi alvo de uma reportagem na The Atlantic, acusando uma série de falhas de administração, e, entre outras coisas, o acusando de alcoolismo. Então, as instituições americanas, elas continuam a funcionar, mas elas estão sob bastante estresse. A democracia americana está sob estresse. Na resposta do presidente Lula, uma expressão que acho que é uma expressão fundamental para a gente contextualizar isso tudo, que é a expressão violência política. A gente tem visto, de certa forma, mundo afora, mas nos Estados Unidos principalmente, um aumento, uma intensidade maior de violência política, e isso preocupa, né? Preocupa para sistemas democráticos, uma vez que a gente vê a tolerância em baixa, e no momento onde adversários políticos passam a se enxergar como ameaças existenciais, né, e por grupos extremos, ou mesmo indivíduos extremados, isso sim, acho que traz uma preocupação estrutural daqui para frente. Orian, como você avalia que as autoridades, FBI, Serviço Secreto, vão ser analisadas nos próximos dias, né? A gente trouxe agora há pouco a informação de como é que foi o ataque lá em 2024 contra o então candidato Donald Trump, que acabou aí na renúncia da então diretora do Serviço Secreto, a Kimberly Chattel. Ela, inclusive, admitiu que o incidente foi a maior falha operacional do Serviço Secreto em décadas. Você acha que deve ter algum tipo de reformulação, alguma pessoa vai renunciar ou então ser demitida diante do que aconteceu ontem à noite? Eu acredito que essas são perguntas que vão ser feitas internamente, Fred. Se eu puder fazer um comentário também em relação ao que estava sendo discutido sobre o discurso do Donald Trump, eu interpreto muito a reação dele inicial
quase como se fosse um discurso que ele fosse obrigado a fazer naquele contexto. Porque se ele vende a ideia de que ele acabou com a violência nos Estados Unidos, uma violência que é em grande parte fruto da imigração em massa, que até então era permitida pelos democratas, e um ponto para ser levado em conta também, que nós não mencionamos ainda, isso tudo aconteceu na cidade de Washington, que foi uma das cidades que foram militarizadas pelo Donald Trump, com mais de 2.500 soldados da Guarda Nacional patrulhando as ruas. Isso tem sido alvo de muitas críticas por parte de democratas, falando sobre a maneira como esses guardas eles não são treinados para lidar com a população civil, mas sim para operações de guerra, de fato, né? Então, o Trump ele meio que é obrigado a normalizar isso que acontece, dizendo que é comum em outros países, como é o caso também de países da América do Sul, porque isso seria inconsistente com o discurso de segurança dos Estados Unidos e, mais especificamente, dessa militarização das cidades que ele tenta vender internamente. Então, pode ser que ele tenha adotado esse discurso para se blindar, para se proteger, para não dar ali de bandeja para a oposição norte-americana um discurso de que todas essas políticas que ele defende são políticas falhas, para a partir de agora ele adotar uma abordagem que tente capitalizar talvez um pouco mais politicamente em cima disso tudo que está acontecendo. É meio que isso, professor Carlos Frederico. Qual a avaliação do senhor também, né? A oposição pode usar esse fato para falar, olha, estamos descontentes, ou então os americanos estão descontentes com essas políticas de Trump, por isso esses ataques? Eu acho que a oposição vai evitar a todo custo fazer esse tipo de ligação. Acho que tudo que a oposição não quer é ser conectada ao ataque, seja direta e indiretamente. Não acredito que a oposição estabeleça qualquer relação de causa e consequência, por mais singela que seja, né? Acho que é difícil dentro de uma sociedade polarizada como a americana neste momento você encontrar pontos em comum, mas eu acho que mais pessoas estarão em comum em dizer que esse é um episódio inaceitável de violência política, e nesse sentido não consigo enxergar razoabilidade para o Partido Democrata tentar fazer essa conexão. Até porque vai jogar no colo do Partido Republicano a resposta de que, e provavelmente isso vai ser dito, porque isso já foi dito no passado, de que a retórica democrata, em alguns momentos, levou a que isso aconteça, o que naturalmente também não é verdade, né? Mas na disputa retórica, eu acho que o que o Partido Democrata vai dizer estou muito preocupado. Em linhas gerais, e em alguns bullet points, acho que eles vão dizer, estou muito preocupado com essa violência política, todo o apoio pessoal e humano ao presidente Trump que foi alvo disso, e que devemos ser mais tolerantes na política, blá, blá, blá. Eu acho que esses vão ser os 3 pontos sobre os quais os candidatos democráticos vão... E qualquer coisa que saia disso vai ser utilizado pelos candidatos e Partido Republicano para colocar o Partido Democrata na defensiva. Orian, a gente vê também, fazendo um parênteses nesse comentário, inclusive do professor Carlos Frederico, sobre o cenário em que esse ataque aconteceu, né? Num jantar da Associação dos Correspondentes da Casa Branca, um jantar em que no primeiro mandato de Donald Trump ele se esquivou, não compareceu. Tem também ao longo dos últimos anos embates fortíssimos entre imprensa e Donald Trump, né, com muitos ataques de Trump aos jornalistas, e nesse cenário acontece esse ataque, onde agora há pouco a gente viu os líderes mundiais falando em democracia. A própria presidente da Associação dos Correspondentes da Casa Branca citou a primeira emenda, falou muito na defesa né, da liberdade de expressão. E eu gostaria que você comentasse um pouquinho também sobre este cenário onde tudo aconteceu.
Bom, em relação ao cenário, obviamente que o Trump ele tem uma postura que é bastante sim, hostil, talvez a imprensa norte-americana que não seja tão simpática à linha que ele segue, né? Talvez um pouco mais próximo de veículos como a Fox News, apesar de que, mesmo entre aquelas vozes conservadoras da imprensa norte-americana, por conta, inclusive, da atuação dele no Irã, a gente já tem observado algumas críticas bem abertas e até mesmo algumas rupturas. É o caso, por exemplo, do Tucker Carlson, que se coloca ali como uma das principais vozes do MAGA, né, do movimento do Make America Great Again. A mesma coisa em relação a Megyn Kelly também, que é uma ex-apresentadora da Fox News, que fez críticas duríssimas à maneira como o Trump, inclusive quando ele chegou a fazer aquela publicação ameaçando a destruir toda a civilização iraniana. Então existe sim um descontentamento até mesmo lá dentro. E o Trump, ele, diferentemente da sua primeira presidência, ele tem tentado, eu vejo que uma intimidação talvez até mesmo um pouco mais direta. Foi o caso, inclusive, dele indicar uma pessoa chamada Brendan Carr para liderar a agência responsável pelas rádios, pelas TVs norte-americanas, que chegou, inclusive, a ameaçar a suspender a licença de algumas das televisões. A gente já viu episódios de programas como é o caso, por exemplo, do 60 Minutes, um programa investigativo super conhecido nos Estados Unidos, que acabou sendo derrubado por conta de críticas que foram feitas. Então, o cenário, ele apesar desse jantar, sim, Fred, a gente tem que reconhecer que ele é quase como se fosse ali uma zona neutra, no sentido de que o presidente provavelmente ia fazer um discurso ácido, um discurso engraçado, provavelmente até mesmo zombando um pouco da relação que ele tem com a imprensa, mas não anula o fato de que é uma pessoa que sim, que historicamente tem uma postura que é bastante hostil a jornalistas que criticam a atuação dele na política. Tá certo. Eu agradeço a presença dos dois aqui na Globo News, né? Professor Urian Fancelli e também Carlos Frederico Coelho, professor de Relações Internacionais da PUC-Rio. Agradeço aos comentários, a análise e desejo a vocês um bom domingo. Pessoal, me despeço de vocês agora. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima.